Eu saúdo, né, a todos os componentes aí da banca com uma boa tarde, agradecer essa rica oportunidade. Também eu vou aqui agora também compartilhar minha alegria também com todos aqueles que estão tendo essa oportunidade, né, de assistir também. Eu vou agora aqui compartilhar os slides. Está dando para todos verem agora? Sim. Então, a minha tese, ela tem como título a sucessão profética entre Elias e Eliseu e sua relação com os limites de seus respectivos ciclos narrativos. Estudo exegético de 2 Reis, capítulos 1 e 2. Então, só um momento, sim. A presente pesquisa estará delimitada a 2 Reis, capítulos 1 e 2, para analisar mais detalhadamente o tema da sucessão profética de Elias por Eliseu, e que relações a narrativa de 2 Reis, capítulo 1, possui com esse tema explicitado em 2 Reis, capítulo 2. Ou seja, a pesquisa tem como objeto material 2 Reis, capítulos 1 e 2, e do ponto de vista formal, prover uma análise exegética da história da sucessão profética de Elias por Eliseu em 2 Reis, capítulos 1 e 2. Entre Elias e Eliseu ocorre uma sucessão profética, descrita em 2 Reis, capítulo 2. E 2 Reis, capítulos 1 e 2, apresenta ainda uma transição narrativa, onde dois ciclos de histórias se encontram. Estes dois ciclos têm sido, por alguns, trabalhados de forma independente pela pesquisa exegética. Outros buscam compreender os dois ciclos em conjunto. A presente tese parte da hipótese de que há uma bem pensada sucessão dos dois ciclos, de modo que, 2 Reis, capítulo 1, tem uma significativa função para a unidade de 2 Reis, capítulos 1 e 2, em torno da sucessão profética, com relações intrínsecas de continuidade e descontinuidade entre os ciclos. Mas a principal hipótese a ser trabalhada é de que não somente 2 Reis, capítulo 2, mas 2 Reis, capítulo 1, pertence ao ciclo de Eliseu. Metodologicamente, entende-se como adequada para tal investigação a conjugação do método histórico-crítico com a análise narrativa. Se a análise narrativa mostra como 2 Reis, capítulo 1 e 2 Reis, capítulo 2 se articulam entre si, o método histórico-crítico evidencia que essa articulação proposta pelo narrador implícito não obscurece o caráter independente de cada narrativa. De fato, o método histórico-crítico mostra o caráter independente de cada narrativa. Enquanto 2 Reis, capítulo 1, aborda o tema do envio, confirmado pela análise lexicográfica, 2 Reis, capítulo 2, utiliza o translado de Elias como pano de fundo para a sucessão profética. Em outras palavras, 2 Reis, capítulo 1, prefacia e prepara a sucessão profética materializada em 2 Reis, capítulo 2. O uso conjunto das duas metodologias proporciona, além do debate sobre os ciclos de Elias e de Eliseu, uma apreciação do caráter de ambos os profetas, a qual permite uma comparação entre as figuras de Elias e Eliseu enquanto no exercício do ministério profético, e pastoralmente aponta para um caminho do pacifismo e do rompimento com toda manifestação de violência e intolerância. Sobre a importância da contribuição do método histórico-crítico, em 2 Reis, capítulo 1, percebe-se a relação entre Baal-Sear e Baal-Zevuv, que potencializa a polêmica em torno da adoração a Baal. A expressão Baal-Sear salienta a aparência do homem que está profetizando. E pelo vocábulo Mishpat,
o leitor é convidado tanto a reconhecer um profeta por suas características intrínsecas, quanto a exercer um juízo de valor acerca do papel desse no exercício profético. Ainda em 2 Reis, capítulo 2, há uma referência sutil ao termo aderet, como vestimenta de Elias, conforme já visto em 1 Reis, capítulo 19, versículos 19 ao 21. Assim, não somente confirma a sucessão profética antecipada nesse último texto, como amplifica a polêmica em 2 Reis, capítulo 1, com a realeza. O termo tem conotações de vestimenta real, fazendo com que a sucessão profética ganhe proporções de uma autêntica sucessão real e mais eficaz e duradoura do que essa. Quanto à crítica textual, tanto 2 Reis, capítulo 1, como 2 Reis, capítulo 2, evidenciam duas versões: a transmitida pela recensão luciânica e aquela transmitida pela tradição massorética, apontando para duas versões do próprio profeta Elias, indicando opções por estratégias narrativas e até mesmo orientações teológicas distintas. Se alguns estudiosos preferem a recensão luciânica, evidenciou-se tanto a validade e coerência do texto massorético, quanto a comprovação da relevância desse. E a relevância do texto massorético pode ser bem exemplificada pela expressão afru, no capítulo 2, versículo 14, que tantos debates ocasionou, não somente na crítica textual, como para a tradução. A pesquisa mostrou como é importante não desprezar essa expressão, pois ela salienta que, ao se perguntar não somente onde está Adonai, mas o próprio Elias, o leitor implícito é convidado a avaliar como se concretizará a continuidade da linhagem profética. Outra importante conclusão da crítica textual, corroborando a crítica redacional, é acerca do caráter tardio, tanto de 2 Reis, capítulo 1, quanto de 2 Reis, capítulo 2. A redação de ambas é pós-deuteronomista, entre os últimos anos do período persa e início do período grego. Após a redação final, primeiramente das histórias de Eliseu e posteriormente das histórias de Elias, modeladas segundo as de Eliseu, o conjunto 2 Reis, capítulos 1 e 2, serviu para unir e comparar ambas. Em 2 Reis, capítulo 1, um confronto, palavra do profeta versus palavra do rei, que em seu âmago é religioso, Adonai versus Baal, reflete-se no campo semântico político, evidenciando haver uma espécie de risco ao livre exercício da fé em Adonai, ou até mesmo uma perseguição patrocinada pelo poder central. Não obstante este belicismo enfatizado no capítulo 1, versículos 9 ao 15, a sucessão e a consequente continuidade do profetismo precisa ocorrer de forma pacífica, representada na partícula na. Como os dois campos semânticos mais utilizados amplamente em toda perícope de 2 Reis, capítulo 1, são o da comunicação e o divino, o tema por excelência é acerca da palavra de Adonai, transmitida pelo homem de Deus Elias. Se Elias ausenta-se na perícope seguinte, em 2 Reis, capítulo 2, versículos 14 ao 25, criando sérias preocupações à comunidade de fiéis, Afru, no versículo 14, reproduz uma espécie de desabafo pela ausência do mestre. A continuidade do profetismo é garantida por seu discípulo Eliseu. Com relação a 2 Reis, capítulo 2, fortemente modelada pela disposição quiástica geográfica, proporcionando uma espécie de zigue-zague, refletindo as experiências de uma comunidade na diáspora, que sente as ameaças à sua fé, conforme evidenciado no capítulo 1, versículos 9 ao 15, encorajada pela palavra profética a resistir e não sucumbir a Baal-Zebub, Deus que representa a morte e não vida.
Em 2 Reis, capítulo 1, há diversidade de gêneros literários propostos, mas o gênero dominante é o da lenda profética, dentro do qual todos os outros estão dependentes. Em 2 Reis, capítulo 2, igualmente encontra-se riqueza de gêneros literários, e igualmente propõe-se como gênero dominante a da lenda profética. Entretanto, histórias de Eliseu prefere-se nomear como exemplos de Vita ou a geografia. Mais marcadamente em 2 Reis, capítulo 2, relacionada ao ciclo de Eliseu, há uma hagiografia profética. Eu também caiu para mim aqui. Eu acho que foi o do Aldo que caiu, gente. Ah, tá. Ah. Voltou. Oi, Ele tá Dualdo, você sem, voltou, você está ele sem tá sem som. microfone, tá sem som. Houve uma queda aí, vou continuar de onde eu parei. Está dando para ver? Tá sim. Tudo bem. Então, por isso, com relação ao Citizenleben, as lendas proféticas teriam duas finalidades: demonstrar quem é o verdadeiro mensageiro de Adonai e incentivar a comunidade a respeitar o mensageiro divino e a obedecer à mensagem por ele entregue. As lendas proféticas em 2 Reis, capítulos 1 e 2, possuem ainda um aspecto em comum com o martirológio, a etapa final no desenvolvimento de histórias proféticas. A palavra profética ainda transmite esperança e vida. Todo o contexto de 2 Reis, capítulo 1, apresenta dados envolvendo a questão cultural, amplificada pela temática da sucessão profética e do próprio ato de prostração dos filhos dos profetas na perícope de 2 Reis, capítulo 2. Assim, o conjunto de 2 Reis, capítulos 1 e 2, aborda o profetismo como garantia para um elemento capital, seja o período persa final ou inicial grego. A comunidade necessita reafirmar sua identidade em torno do culto a Adonai. Conforme visto, a expressão Aferru em 2 Reis, capítulo 2, versículo 14 envolve uma referência a Elias e, portanto, demonstraria a ânsia pela presença não apenas de Adonai, mas do próprio Elias. Assim, a ausência de Elias levantaria questões sobre como Israel continuará a ouvir a voz de Adonai, causando igualmente ansiedade acerca da continuidade da aliança e do próprio Israel. Consequentemente, salienta-se uma espécie de necessidade da imortalidade da profecia. A separação entre Elias e Eliseu em 2 Reis, capítulo 2, versículo 11, pela carruagem, carregada de simbolismo bélico, e não pelo turbilhão, importante manifestação teofânica, representaria sutilmente as ameaças estatais ao exercício do profetismo. O título Carruagem de Israel e sua cavalaria, aplicado primeiramente a Eliseu, em 2 Reis, capítulo 13, versículo 14, e somente posteriormente a Elias, no capítulo 2, versículo 12, não pressupõe armamento, mas logística. A oração do profeta é melhor do que carros e cavaleiros. Percebe-se, portanto, que alguns pontos de contato entre 2 Reis, capítulo 1 e 2 Reis, capítulo 2, já são evidenciados pelo método histórico crítico, mas a análise narrativa propõe avanços significativos acerca desses pontos de contato. E ainda confirma dados do método histórico crítico. A forma tríplice, tanto do texto do capítulo 1, versículos 1 ao 18, quanto do capítulo 2, versículos 1 ao 25, é explicada em cada um destes como 3 atos, 3 episódios conectados para formar uma trama unificada.
e não somente para resolver algumas questões, mas igualmente problematizar. Se pelo método histórico crítico o fogo conclamado por Elias em 2 Reis, capítulo 1, versículos 9 ao 15, evidencia um julgamento divino e revela pontos de contato com o ordalho de 1 Reis, capítulo 18, a análise narrativa do conjunto de 2 Reis, capítulos 1 e 2, mostra que o leitor implícito não necessariamente deve concordar, acrescenta-se moralmente com esse pedido. Quando 2 Reis, capítulo 1 e 2 Reis, capítulo 2 são lidos independentemente, constituem duas macronarrativas com programas narrativos distintos, confirmando o método histórico crítico. Não obstante, o narrador, entrelaçando episódios originalmente sem ligação entre si, criou uma narrativa em torno da temática da sucessão profética, sobrepujando e englobando os enredos dos episódios nela contidos. Ao se perceber imediatamente a organização tríplice de ambas as narrativas de 2 Reis, capítulo 1 e 2 Reis, capítulo 2, forja-se um forte entrelaçamento entre as duas narrativas. Mas é a geografia que estabelece as maiores conexões entre 2 Reis, capítulo 1 e 2 Reis, capítulo 2. Há uma tensão entre o profano e o sagrado relacionado a Jericó e Betel e a sacralidade do Jordão. E pela menção a Samaria em 2 Reis, capítulo 2, versículo 25, e 2 Reis, capítulo 1, versículos 2 a 8 e versículos 16 ao 18, forma-se um enquadramento narrativo. Uma contribuição do uso conjunto do método histórico-crítico e da análise narrativa nessa presente tese é o debate sobre os ciclos de Elias e de Eliseu. Pelo método histórico-crítico, percebeu-se a possibilidade de 2 Reis, capítulo 2, como integralmente pertencente ao ciclo de Elias, ou apenas os versículos 1 ao 18 ao ciclo de Elias e os versículos 19 ao 25 ao de Eliseu, ou o pertencimento de todo o conjunto do capítulo 2, versículos 1 ao 25, ao ciclo de Eliseu. Pela análise narrativa, pode-se comprovar a validade do pertencimento de 2 Reis, capítulo 1, ao ciclo de Eliseu. Eliseu, mesmo ausente da cena em 2 Reis, capítulo 1, é o fio que segura e une a narrativa em 2 Reis, capítulos 1 e 2, constituindo uma espécie de protagonista estrutural, enquanto Elias permanece como protagonista episódico. A unidade de 2 Reis, capítulos 1 e 2, em torno da temática da sucessão profética, serve de ponto de intersecção adequado entre os dois ciclos, como está bem exemplificado aqui nesse diagrama que eu coloquei neste slide. E esta questão dos ciclos leva a uma importante ponderação pastoral, pois a justa posição entre 2 Reis, capítulo 1 e 2 Reis, capítulo 2, permite uma comparação entre as figuras de Elias e Eliseu. Assim, a comparação obtida entre 2 Reis, capítulo 1, versículos 9 ao 12, e 2 Reis, capítulo 2, versículos 23 ao 24, funciona como se o caráter de Elias fosse imposto a Eliseu. Partindo da temática sobre verdadeira e falsa profecia, a questão da sucessão profética sugeriria um conflito acerca da legitimidade da sucessão de Eliseu. Eliseu torna-se, de fato, a encarnação da voz silenciosa divina a Elias, em 1 Reis, capítulo 19, versículos 11 e 12, que representa um ou que rompe a ortodoxia do individualismo, e por que não dizer do fanatismo e da insensibilidade de um fundamentalismo, uma vez que este não afirma, mas nega a genuína ortodoxia. Assim, se Elias é o profeta do fogo pelo seu zelo e fervor, Eliseu é o profeta das águas.
se Eliseu agiu como Elias, no capítulo 2, versículos 23 a 24, este não se tornou um padrão, pois Eliseu é o profeta da solicitude, do diálogo, da diplomacia, o qual não portou espada, ao contrário de seu mestre. Uma grande lição para uma época de tanta intolerância e violência como o odierno. Muito obrigada, Dualdo, pela sua apresentação sintética, ao mesmo tempo clara, também bastante técnica, não é? Mas é feita para os professores, portanto, correspondendo especificamente à sua finalidade, né? Você ocupou um tempo exato, praticamente, né, para a exposição. Concluímos, então, a apresentação dos 4 professores, as respostas, né, às questões colocadas. Eu gostaria também, como orientadora, de dizer rapidamente algumas palavras, né? Primeiramente, já foi chamada a atenção aqui pelos vários professores o volume imenso de trabalho que essa tese trouxe à luz, né? Realmente, a gente vê ali uma coragem enorme de enfrentar 2 capítulos e, portanto, de estar sujeito a apanhar bastante também, né? E, ao mesmo tempo, a capacidade de ordenar as coisas, de conseguir, né, colocar uma ordem no caos da bibliografia que nós encontramos, as diversidades de interpretações, etc. Então, acho que isso foi um ponto bastante positivo do trabalho, a clareza da exposição, a riqueza dos dados, o comentário feito, as análises feitas, todas com muito cuidado, né? Também a colocação em conjunto de 2 metodologias, né, que se complementaram claramente aqui no trabalho. Isso foi outro ponto positivo. Por fim, o uso da crítica textual também como elemento de interpretação, uma coisa que já tinha aparecido na dissertação de mestrado, mas que foi utilizada também agora, né? A crítica textual não é só uma variante que a gente pode constatar, mas o modo de interpretar, muitas vezes, né? Pode ser um modo de interpretar um texto. Então, dou também os parabéns a você, Dualdo, pelo seu trabalho, inclusive também pela sua capacidade de organização pessoal. Você está defendendo a tese com 4 meses de antecedência, sendo professor de matemática ainda por cima, pai de família e pastor e tudo mais, né? Então, isso também é um aspecto humano, mas que complementa, que valoriza, que põe em ressalto mais ainda o trabalho que você apresentou. Então, nós agradecemos. Eu não vou colocar mais nenhuma questão, porque as questões eu já coloquei durante todos esses anos. Você teve que, né, me ouvir nesses pontos. Então, eu gostaria agora de pedir aos que estão participando, exceto os professores da banca, que esperem um pouco. Eu vou criar aqui uma sala específica para os professores da banca, que vão, então, deliberar sobre a tese. Depois de alguns minutos, nós tendo deliberado, voltaremos e falaremos com todos sobre o resultado da nossa deliberação. Então, esperamos que vocês fiquem aqui ainda um pouco para poderem ver, né, a conclusão do trabalho. Então, vou aqui criar uma... Primeiro, eu vou parar a gravação, porque o que nós vamos falar aqui, evidentemente, não pode. Os professores, então, deliberaram sobre o trabalho apresentado, e eu gostaria de ler a ata da tese, né, que marca, então, digamos assim, a conclusão desse momento acadêmico. Depois dessa
desta leitura, então a gente vai dar um espaço também para o, até agora, candidato ao doutorado, né? Dizer algumas palavras, se ele tiver, assim, desejo, tá bom? Então, vou ler aqui, um momentinho. Aqui. No dia 24 de outubro de 2022, às 14 horas, em reunião realizada por meios de comunicação remota, reuniu-se a banca examinadora constituída pelos professores doutores. Maria de Lourdes Corrêa Lima, orientadora e presidente, PUC-Rio. Heitor Carlos Santos Utrini, PUC-Rio. Leonardo Agostini Fernandes, PUC-Rio. Cláudio Márcio Pinheiro Martins, Faculdade Evangélica das Assembleias de Deus. Antônio Carlos Friso, Faculdade Deoniana, para examinar a tese de doutorado intitulada A Sucessão Profética entre Elias e Eliseu e sua relação com os limites de seus respectivos ciclos narrativos. Apresentada por Doaldo Ferreira Belém, ao Programa de Pós-Graduação em Teologia da PUC-Rio, como requisito parcial para obtenção do grau de doutor em Teologia na área de Teologia Bíblica. Parecer da banca. Tese de doutorado aprovada. Recomenda-se a publicação do trabalho. Então, parabéns, Doaldo, você foi aprovado com louvor, já que toda a banca foi unânime em recomendar que você publique o seu trabalho. Depois você pode pensar, nós podemos também conversar sobre isso, como isso pode acontecer, não é? E vamos conversar também sobre as considerações que os professores fizeram durante a apresentação hoje desse momento. Se você quiser dar uma palavra, tem agora um belo espaço aqui. Quero mais uma vez agradecer, principalmente a professora Maria de Lourdes, pela paciência, pela atenção, pela tenacidade, pela inspiração. Agradecer também a todos os professores que puderam também ler o meu trabalho, que de fato ficou muito extenso, escapou, né? O trabalho acabou escapando, né, aquilo que eu pretendia no início. Eu não pensei que ele iria ter tantas páginas, e eu mesmo me assustei, conforme eu fui vendo, né, o desenvolvimento do número de páginas dos capítulos, eu fui me assustando, mas, graças a Deus, eu pude percorrer todo esse caminho. Quero, mais uma vez aqui, agradecer a Deus e agradecer a todos os professores, agradecer a todos os meus familiares pelo apoio e todos os amigos que estão aí assistindo a esta defesa. Doaldo, durante a apresentação dos professores, alguns falaram que deu trabalho ler a sua tese, né? 388 páginas. Aí eu quero chamar a atenção que eu li várias vezes a sua tese. Então, para mim, deu mais trabalho, mas foi um trabalho muito gratificante, muito gratificante. Acho que todos viram aqui como os professores chamaram a atenção também, que trouxe para cada professor também uma aprendizagem. Nenhum professor domina tudo, não é? A gente vai aprendendo conforme vai também lendo, e realmente foi muito bom poder orientar o seu trabalho. Tá? Então, com isso, agora, os professores e o próprio doutorado já, não é? Só falta entregar a tese para poder ter o título, vão receber um link que vai ser mandado para vocês, então, seguindo a instrução, assinarem a ata de defesa e, no caso do Aldo, assinar também o compromisso de entregar em tanto tempo o exemplar definitivo. Agradecemos a cada um dos professores que trouxe aqui a riqueza também das suas considerações, da sua leitura, não é? Cada
pode ver um ou outro aspecto, né, que escapa, evidentemente, sempre. Quando se lê um trabalho, pode escapar a alguém que lê, o outro pode complementar isso. Agradecemos também ao Dualdo, ao seu trabalho, que contribuiu para o engrandecimento do nosso PPG, sem dúvida alguma, e também para os estudos bíblicos aqui no Brasil. E, por fim, agradecemos a todos os presentes que prestigiaram esse momento tão importante para o Dualdo e também para a PUC-Rio. Desejamos a todos uma tarde feliz, né? E em outras ocasiões poderemos nos encontrar também novamente, né? Para outros momentos, assim, bem ricos quanto ao estudo bíblico. Alguém gostaria de dar mais uma palavra? Algum professor? Voltou. Eu caí, mas... Seu som está desligado, professora. Ok. Encerramos, então, assim, encerramos a nossa sessão de hoje, né? Parabéns mais uma vez, obrigada a todos, até Obrigado. a próxima. Deus Parabéns, parabéns, Dualdo. Parabéns, Dualdo. Obrigado a todos os professores. Até logo. Até logo, professores. Prazer estar com vocês. Obrigado. Tchau, tchau.